Olá, boa noite, bem-vindos a mais um episódio de 3 Graus de Caraquice. Este programa está em continuidade direta com o episódio anterior, em que estivemos a falar sobre o horror. No episódio passado ou no programa passado estivemos a falar sobre cinema e hoje vamos falar sobre o horror em banda desenhada. Eu queria avisar que para aquelas pessoas que estavam à espera de ver os episódios ouvir apenas em MP3, apenas o som, nós tivemos um problema técnico e ainda não os colocámos online. Mas, em princípio, serão no Spotify, correto? Sim. Não é? Vai ser no Spotify e espero que em uma semana e coisa assim há de estar disponível. Nós não vamos acabar com a gravação do vídeo, ou seja, o que vai acontecer é Não? disponibilizar o... Não. Passamos a disponibilizar o programa quer em vídeo, quer em som, e depois as pessoas fazem a sua escolha. Mas depois colocaremos nos nossos Facebooks, redes sociais, no blog, etc. Disponibilizaremos os links e depois saberão seguir isto melhor que nós. Ora bem, voltando então ao tema e introduzindo a questão do horror. Eu, há uns anos, tinha feito uma série de posts no meu blog, no Ler BD, uma série de 4 posts chamado Sob o Signo de Hellblazer, em que eu fazia um balanço, porque na altura a série Hellblazer tinha chegado ao fim, da Vertigo, antes do John Constantine entrar no universo diegético normal, mainstream da DC e se tornar mais um super-herói, um mago no meio de todos. Aliás, até ficou na Justice League Dark e etc, etc. E eu senti que havia ali uma mudança de paradigma da própria personagem e resolvi fazer um pequeno balanço de toda a série, porque era uma série que eu tinha acompanhado desde muito jovem, claro, desde que apareceu, nas mãos do Jamie Delano, obviamente que já conhecia a personagem de antes no Swamp Thing de Alan Moore, e resolvi fazer um balanço sobre o Hellblazer e falar um bocadinho também sobre o horror na BD. Portanto, estão lá uma data de apontamentos ou ideias que, para quem interessar, poderão revisitar e dar uma vista de olhos. E eu lembro que uma das coisas que tinha acontecido ou que tinha desencadeado essa minha vontade foi uma pergunta da Teresa Câmara Pestana, muito pertinente, porque eu tinha falado de um livro de terror italiano e a Teresa Câmara Pestana levantou a lebre a dizer que se era mesmo possível sentir horror com um livro de banda desenhada. Porque o envolvimento que nós temos com um livro de banda desenhada não é o mesmo, por exemplo, que numa sala de cinema. Ou seja, apesar de nós, e peço desculpa, e eu cito também nessa leitura, isto é importante para planear as minhas ideias, eu na altura li um livro de um filósofo norte-americano que tem muitos livros de crítica sobre literatura, new media, etc., que é o Noel Carroll, filósofo dedicado à estética, e ele tem um livro chamado qualquer coisa, mas tem a ver com The Philosophy of Horror, Paradoxes of the Heart, se não me engano. E é um livro dedicado a esta questão. Porquê é que nós vemos filmes de terror? Afinal de contas, se é um sentimento negativo, o que é que nos leva a irmos sentar durante 2 horas numa sala de cinema para nos acagaçarmos todos? Portanto, ele levanta uma série de questões. Eu penso que muitas dessas questões são exploráveis em qualquer outro meio e têm a ver precisamente com um certo paradoxo de nós queremos ver de uma maneira que é segura algo que temos, que sabemos que nos ultrapassaria enquanto seres humanos. É quase uma espécie de sublime negro, ou seja, é algo de grandioso, de uma espécie, assoberba-nos a nossa existência, a nossa pequenez face a algo que ultrapassa o nosso conhecimento, as nossas percepções, mas ao mesmo tempo sentimos algum prazer, quer dizer, Aristóteles fala sobre isto de certa forma, que é sentimos prazer em termos essas emoções e estamos a purgar essas mesmas emoções. E depois saímos da sala de cinema e podemos aliviar-nos, ou não, agora vai depender muito da experiência. Bom, em banda desenhada, de facto, isso pode ser um bocadinho mais complicado, porque há uma distância sensorial muito maior, não é? Não há som, não estamos numa sala com pouca luz, etc. Há todo um outro envolvimento
menor, se assim quiserem, em termos sensoriais. Portanto, onde é que nós podemos encontrar sensações mais fortes num livro de BD? Existem muitos livros que muitas vezes podem ter monstros, mas eu penso que não seriam esses os livros onde há isso, onde há essa sensação. Eu diria que haverá 3 ou 4 campos onde podemos estar perto dessas sensações. A primeira é a sensação do abjeto, ou do asco, ou do nojo mesmo, que é quando estamos a olhar para livros que envolvem o bio-horror. Já falámos aqui do Junji Ito várias vezes, e é um autor que, de uma forma claríssima, explora toda uma série de aspectos dos limites, ou de algo que vai ao limite do corpo humano e que nos enoja ao ver. Qualquer pessoa que eu pense que tenha lido os livros Gio ou o Uzumaki, etc., a história em si, até descrita, não é particularmente assustadora, digamos assim. O que é assustador são todas aquelas transformações que os corpos humanos sofrem, ou outros corpos sofrem ao longo dessas coisas todas. Há outros autores muito parecidos, ou pelo menos similares, como por exemplo como é que ele se chama? Desculpem, estou a ter uma ganda branca, não apontei. Não é Nagano? Pá, que tem Depois também... podemos dobrar por cima. Exato, de sardinha. Não sei se foi essa coisa da sardinha. Não me lembro. O nome está na ponta da língua e tenho certeza absoluta que há muitos dos nossos espectadores que saberão de quem é que eu estou a falar, que é um autor que fazia histórias muito curtas, também particularmente... já agora, desculpem lá, isto é um instantinho. Nós encontramos Shintaro Kago. Estava a ver que não me estava a lembrar. Ok. Shintaro Eu Kago. estava a falar muito dele. Porque Sim, tinha uma série de histórias curtas, pá, que são de virar o estômago. Mas há um outro autor que eu apontaria e que já aponta para uma outra área, mas já lá vou. A outra questão são histórias que envolvem experiências limite, mas eu diria que muitas dessas experiências limite às vezes pode ter a ver com é um horror de nojento ou de coisas que não queremos ler. Sabe, aqueles livros que envolvem coisas como, sei lá, mortes de crianças, violações em massa, genocídio, um caminhão a matar pessoas, etc. Mas isso eu acho que cai num campo que é o gore, mas acaba por não ser tão significativo como coisas ligeiramente mais psicológicas, digamos assim. Por exemplo, dentro disso, eu diria que alguns autores tentam explorar isso, digamos, os limites daquilo que nós podemos ver ou representar. Eu presumo que muitos de vocês conheçam esta série do Alan Moore, o Neomicon e depois o Providence, em que o Alan Moore tenta fazer duas coisas. Por um lado, ele tenta sistematizar toda a mitologia do Lovecraft num só universo em que, digamos, tudo aquilo que o Lovecraft fala é real e, portanto, constrói uma sociedade relativamente parecida com a nossa, mas onde aquelas coisas são reais, e, sobretudo, no Neomicon, em que tenta explorar mesmo o limite do abjeto e do crime e toda a violência. A questão é que uma pessoa pode ficar incomodada em ver aquelas cenas, mas não... Eu diria que não, a pessoa pode ver uma coisa, mas não incomoda assim tanto como isso. Depois existem outros autores que às vezes nem sequer exploram nada de horror, mas conseguem fazer uma cena qualquer de grande tensão psicológica. E eu tenho um exemplo, pode não ser o melhor, podia haver outros exemplos, mas não sei se lembram, numa cena do The Invisibles, do Grant Morrison, com uma data de artistas, e eu penso que é com o Phil Jimenez, um dos episódios é do Phil Jimenez, que é quando os The Invisibles entram na base militar onde os vilões estão a conduzir todas as experiências psicológicas. E há uma arma de micro-ondas ou qualquer uma coisa que usam em todos os heróis estão em pânico. E numa igreja, penso assim. E estão em pânico.
Ou seja, o King Mob entra em pânico, está a suar porque sente que há qualquer coisa atrás dele. Mas não há nada. É simplesmente uma arma qualquer que mexe no cérebro. E isso é interessante porque aponta para outra coisa, que é quando nós temos medo de uma coisa, mas não sabemos exatamente o que é. E é precisamente por não saber o que é que mais medo mete. Nós normalmente assustamos com sombras e coisas, não porque mete medo a sombra, mas porque não temos a certeza do que é. Porque se tivermos a certeza do que é, não mete medo nenhum. E rimos-nos logo quando percebemos o que é. E existem autores que exploram muitas vezes a representação de objetos que não se percebe o que é, precisamente para aumentar a carga desse susto. Um caso clássico é o Alberto Breccia, quando faz as representações precisamente das histórias do Lovecraft, nas adaptações do Cthulhu, ou Cthulhu, ou como é que se pronuncia, utilizando colagens e manchas, ou seja, uma abordagem quase abstrata, ou mesmo autores que fazem banda desenhada abstrata com alguns toques de terror, e o que acontece é que o nosso olho não se consegue decidir e, portanto, cria uma sensação de mal-estar ou incómoda. Um autor que consegue chegar a um ponto extremo para mim é um autor que eu falei no blog Ler BD, podem procurar, que se chama Fredox, F-R-E-D-D-O-X, Fredox, que é um artista que trabalha sobretudo com colagens. E ele faz colagens baseadas em imagens pornográficas, imagens de cirurgias médicas e imagens de morticínio, de cadáveres. E o que ele faz são colagens com todos estes temas. E são imagens, eu tenho um livro que se chama Os Dossiês Negros da História, em francês, o Dossiê Renoir de l'Histoire, e é um livro grande com colagens desta natureza. E o que acontece é que eu não consigo ver mais de 4 páginas seguidas, porque mete nojo. Ou seja, mesmo abjeto. Nós conseguimos perceber um pouco do que é e é uma coisa abjeta. Portanto, é uma coisa bastante interessante de os limites do horror, para mim, não está tanto em narrativas, porque obviamente se envolve monstros e não sei o quê, rapidamente cai no campo da fantasia. Ok, é um monstro e vai haver um herói e vai vencê-lo. Portanto, por maior que seja um monstro, não mete medo. E são essas representações um bocadinho mais abstratas que me acabam por incomodar. Eu queria só falar de um outro livro que toca as raias dessa tensão, aquela do King Mob, mas eu perdi aqui a referência e já digo quando a conversa avançar. Portanto, take it away. Desculpem ter demorado um bocadinho. Desculpa, já agora, tu falaste em 3 pontos, ou 3 tipos de história de trabalhar o horror na banda desenhada. E o primeiro foi a sensação do objeto de nojo, depois o segundo, as experiências de limites, gore. Eu não sei se chegaste a falar do terceiro, que eu imagino que seja mais o terror psicológico, não sei. Seria esta questão do quando nós temos uma história e não vemos, ou seja, o abstrato. Então, ok, era isso, ok. Aliás, no artigo que eu falei, eu cito mesmo um artigo académico de alguém, Peter qualquer coisa Schwanger, que estuda precisamente a utilização de abordagens abstratas, visualmente, para construir sensações de terror. Mas eu não quero, atenção, eu não estou a tentar fazer... Sim, não, eu sei, é só porque me perdi aqui, não fiquei na dúvida, era só mesmo. Obviamente não estamos aqui a escrever um livro sobre isso. André, queres avançar? Vou eu? Posso avançar eu. Hoje não faço questão de ser o último. Estou um bocadinho constipado, por isso peço desculpa. Aquilo que é cada vez mais importante, que é o som. Não sei se já falámos sobre isso, da nossa questão com o som e da criação de uma plataforma só com o podcast em som. Já falámos sobre isso? Ainda não? Sim, logo ao início, nem que há de estar online. Uhum. Está a ser feita essa opção, para não terem sempre que nos ver as nossas caras, não é? Que ninguém no seu perfeito juízo. Exato. Tanta gente me dizia, eu tenho que assistir ao programa de Olhos Vendados, vai deixar de ser preciso. Vazar os próprios olhos, houve gente que chegou a vazar os próprios olhos. Essa questão de se é possível ou não assustar-nos com uma história de banda desenhada de terror é uma questão muito pertinente.
E também me debrucei um bocadinho a refletir sobre ela quando estava a pensar no que é que haveria de dizer neste episódio. Mais uma vez, a minha cultura a nível de banda desenhada de terror é limitada, pelo menos eu sinto sempre que é limitada. Aquilo que eu conheço melhor tem a ver com não só o japonês, não é? E alguns dos livros nós até já falámos aqui, com o caso do No Longer Human, em que o livro literário, o livro original, não sei se é questionável, se poderá chegar ao universo do horror ou não. Não sei se seria catalogado dessa forma, não sei se o livro é catalogado dessa forma. Eu acho que é questionável, mas a obra, a adaptação à banda desenhada, acho que é claramente uma adaptação Sim. do universo do Junji Ito, que é um universo de horror. Recentemente, pronto, além do Uzumaki, mas o Uzumaki teve uma particularidade interessante que já lá vamos, em relação à minha experiência de leitura. Recentemente a Sendai lançou também o Panorama do Inferno, é um livro do Hideshi Hino, que é um livro que segue um bocadinho a linha daquilo que eu li de terror de banda desenhada japonesa, que é, sobretudo, tem a ver com o ambiente. Ou seja, o ambiente gráfico e literário, portanto, o ambiente da história é um ambiente desconfortável, que nos causa repulsa, que nos causa mal-estar. Daí a minha experiência ao ler o Uzumaki não foi uma experiência como acontece às vezes a ver filmes de terror, que é eu fico a pensar naquilo, ou apanho sustos com os jump scares, ou seja, não é possível, eu não acho que seja possível fazer isso a ler um livro de banda desenhada, ninguém tem um susto a ler um livro de banda desenhada, mesmo se virar a página e houver uma splash page, ninguém se assusta, quer dizer, pode ser uma coisa chocante, mas não nos provoca a mesma sensação de ver um filme de terror. Mas o Uzumaki deixou-me fisicamente mal disposto, eu fiquei indisposto mesmo ao ler, porque lá está, porque o ambiente, as histórias tinham as tais splash chocantes, mas aquele ambiente da cidade, a aldeia, da espiral, etc., aquilo a dada altura tornou-se, e as pessoas que se iam transformando em caracóis e tudo aquilo. A espiral, sim. Aquilo foi crescendo até ao ponto em que fiquei mesmo mal disposto, fisicamente mal disposto. E portanto, o que é que o cinema neste caso? Pus-me a pensar um bocadinho, o cinema tem características diferentes da literatura e diferentes da banda desenhada. O cinema aqui tem duas muletas que às vezes são usadas de forma até bastante preguiçosa, que é o som e é também o ritmo da história, ou seja, o som é algo que não existe nem nos livros literários, nem livros de escrita literária, nem na banda desenhada, e muitas vezes é usado de forma a que o susto é praticamente provocado pelo som, nem é preciso ter uma grande sensibilidade de realização ou de edição ou de contar histórias para o fazer. E depois também o ritmo, ou seja, nós numa banda desenhada temos um pouco mais de dificuldade em... Claro que o storytelling obriga-nos a pautar o ritmo da história, mas o leitor pode lê-la de forma mais rápida ou mais lenta. E isso, às vezes, também em termos de... Quando queremos provocar medo, queremos provocar desconforto, este ritmo é algo que nós tentamos controlar, nem sempre conseguimos. Enquanto no cinema, a pessoa é mesmo obrigada a ver a história a ser contada com o ritmo a que estamos a ver a sucessão de imagens. Em relação à escrita literária, para mim tem uma particularidade em relação às histórias de terror, que é, quando nós estamos a ler os diálogos ou estamos a ler os pensamentos de uma personagem, o facto de nós não a estarmos a ver é muito importante, porque muito mais depressa nós nos identificamos e aquela personagem podemos ser nós, porque nós estamos habituados a pensar, ou seja, nós muitas vezes pensamos em conversa, em monólogo, e isso quando estamos a ler, eu acho que é mais fácil sentirmos submersos naquele ambiente, naquelas personagens, as coisas vivem na nossa cabeça e às vezes a morte de personagens é sentida de uma forma mais visceral, as coisas podem provocar-nos uma dor emocional maior. A partir do momento em que na banda desenhada, quer seja mais descritivo ou menos realista, é algo que tem o suporte visual, há logo um distanciamento, quanto a mim. Há logo um distanciamento, ou seja, é a personagem que fala, é a personagem que sofre. Nós podemos sentir um pouco, mas acho que já há ali uma layer que não existe na escrita. Eu senti, por exemplo, voltando ao No Longer Human, eu senti
no livro original uma relação com o personagem e com aquilo que lhe ia acontecendo e com a maneira como as coisas estavam a ser descritas, muito mais próximo do que depois na BD, que tinha as suas mais-valias também, mas não eram as mesmas do livro, e isso é muito interessante. Na banda desenhada, eu acho que vale sobretudo pelo ambiente que se cria e a forma como nós nos relacionamos com ele. Realmente concordo que não sei se tenho resposta para isso, eu acho muito difícil uma pessoa assustar-se verdadeiramente, mas acho que cria uma relação diferente com as histórias de terror. E eu queria só, já agora, um autor que nós conhecemos todos, que é o David Soares, que tem uma obra ligada ao universo de terror, quer dizer, é um universo fantástico, próximo do horror, etc. E eu lembrei-me de ir revisitar alguns dos livros dele. Há um livro que eu gosto muito dele, que é A Última Grande Sala de Cinema, que eu hoje estive a rever, e realmente este livro tem muito disso, quer dizer, tem um ambiente, tem personagens grotescas, tem personagens muito reais que são grotescas de uma forma que pronto, não diz respeito à sua personalidade. E depois leva-me também a crer aquilo que o Pedro estava a dizer, tem muito interesse em relação à maneira como são representadas as histórias, às vezes de uma forma mais expressiva, que no fundo querem, a intenção é que a história entre de uma maneira diferente. Aqui o David ainda desenhava as suas próprias histórias, tinha um registro mais negro, que nós estamos um bocadinho habituados a associar este registro preto e branco às histórias de terror, mas não tem necessariamente de ser assim. E ele, a dada altura, também fez 2 livros com o Pedro Serpa, um deles até, eu acho que dos 2, do Pequeno Deus Cego, o esquilo é um pouco mais, está um pouco mais próximo de uma história com os desenhos um pouco mais infantilizados. Eu não sei se a intenção de provocar um contraste maior em relação à natureza da história e o registro mais infantil, não sei se é muito bem conseguido, ou seja, não sei se atinge o objetivo dos autores. Estou a questionar. Acho que há pessoas que provavelmente sim. Este foi o livro, aliás, que provocou grandes ânimos, porque pessoas foram obrigadas a abrir o dicionário. Santo Deus, como é possível? Acho que numa banda desenhada não se admite, André, não é? Então, estamos à Que espera. horror. As pessoas ficaram muito revoltadas por terem Eu que já acho que recorrer. palavras com 3 sílabas já é o máximo numa banda desenhada. Não. Mas pronto, quer dizer, esta é outra questão, que é de que forma é que nós, quando há um texto que tem uma natureza negra, uma natureza próxima do horror, etc., de que forma é que nós a vamos representar? Eu acho que tem um pouco a ver também sempre com o objetivo dos autores. Neste caso, pronto, há esta intenção de criar este contraste, se bem que nós sabemos também que esta dupla, Pedro Serpa e David Soares, também foi um pouco fruto de duas pessoas que queriam trabalhar e que se encontraram e que acabaram por fazer isto juntas. Não sei se inicialmente o David queria mesmo arranjar um registro desta natureza para criar este contraste, se foi uma coisa que depois aconteceu e que até, no entender deles, resultou em favor da história. Mas é algo interessante quando cumpre aqui o nosso objetivo. Mas eu acho que os objetivos das histórias de terror na banda desenhada têm que ser diferentes ou devem ser diferentes das outras expressões artísticas, pelo menos é o que me parece, e são, além de serem diferentes, são únicas, são particulares. É muito mais fácil eu ficar, talvez seja fácil eu ficar indisposto ou tenha nojo com alguma coisa que eu vejo no cinema. No cinema é muito mais fácil ser gratuito do que na banda desenhada. Pelo menos na banda desenhada pode ser gratuito, mas não é logo tão garantido que sejas bem sucedido. Tens que ir tens de ser um pouco mais, ter uma sensibilidade um pouco diferente. Eu já te fiz as minhas experiências, as minhas tentativas no universo mais negro como autor em histórias de banda desenhada. Eu poderia falar um pouco sobre isso, mas não me vou alongar muito mais. Foram, quanto a mim, 2 experiências. Eu lembro-me, é o Vil e o Lugar Maldito. Lugar Maldito. Esse não foi muito mais, mas foram experiências muito distintas. De qualquer forma, nas duas, no Lugar Maldito, tive a sorte de trabalhar com o João Sequeira, que cria um ambiente muito próprio, Sim. lá está, o alto contraste de preto e branco,
e no caso do Vil também tive a sorte de trabalhar com o Chico, que fez, acho que também criou uma Lisboa muito interessante também com o registro dele e esteve à altura. Mas acho que talvez nenhum dos livros tenha tido este efeito de desconforto. Provavelmente terão tido outras mais-valias, mas não serei eu mais indicado a falar sobre isso. E já falei muito também, peço desculpa. Ok, olha que eu acho, agora mencionaste o Vil e eu até fui eu que escolhi o livro uma vez para falarmos aqui no programa, mas quando penso em terror no teu trabalho, eu vou para o Lugar Maldito, mais depressa. E acho que mais depressa causa esse desconforto do que o Vil, porque o Vil também tem outras intenções, tem intenções diferentes do Lugar Maldito. E no Lugar Maldito, mas eu já chegarei lá, então, se calhar vou começar de outra forma. Vou começar por dizer que o terror é talvez o único género. Bem, ok, não estava a pensar nos géneros para adultos, não é? Chamados géneros para adultos. Mas que é aquele género que normalmente eu não aconselho no sentido. Sabem, quando estamos em conversas com amigos, isto não quero dar a entender que ando na rua a aconselhar coisas às pessoas, coitadas das pessoas. Mas em conversas às vezes as pessoas dizem, não gostei deste filme, ou não gostei deste livro, e tudo. Mas porquê? Então vamos tentar arranjar aqui qualquer coisa que dentro deste género se calhar vais gostar. Quando as pessoas me dizem, não gosto de terror, pronto, acabou. Quer dizer, é quase como o black metal, o terror não vou estar a dizer, tens que ver isto. Não, porque há um genuíno desconforto com o terror que as pessoas não gostam de experienciar, e isto leva-nos ao início do Pedro, quando ele falou no filósofo norte-americano, que já não me lembro o nome, sobre porque é que vemos terror. E depois iríamos para esse ponto. Em relação ao terror na banda desenhada, já vi que passámos todos por isto, né? É óbvio, né? Eu lembro-me perfeitamente, foi na tertúlia do Geraldo Slim, na famosa tertúlia de Lisboa, que estava a conversar com alguém, porque na altura queria escrever histórias de banda desenhada e andava à procura de malta para desenhar e era terror. Lá está. Eu até acho que não tenho um grande conhecimento de terror na banda desenhada. Depois comecei a procurar no meu espólio o que é que havia e até encontrei o Pixo, que não é nada de especial, mas na altura que queria conhecer mais do trabalho do Gabriel Bay e do Fábio Mano, fui parar a este livro de terror, entre outras coisas. Pronto, e a primeira história de BD que eu escrevo para a Zona Negra 2, uma curtinha, com o Rui Alex, é precisamente de terror. E pronto, nessa altura que andava lá a chatear as pessoas nos jantares de Lisboa, a dizer, olha, e se trabalhássemos juntos e não sei o quê, alguém me faz essa pergunta, é possível fazer terror na banda desenhada? E eu acho que isto tudo, eu acho que sim, vou responder que sim. Ri-me imenso com um comentário no blog do Pedro, que estive a ler aqueles textos que ele estava a falar. Tinha um comentário que alguém diz que não é possível, e o Pedro faz uma piada, e a pessoa não compreende a piada. Não, tem que ver, é o primeiro post, mas pronto, se calhar não devia ter dito isto. Sendo Corta, o Pedro. tempo em que as pessoas comentavam nos blogs, não é? Quando havia pessoas Sim, a comentar. eram tão bons tempos, mas aquilo vê-se mesmo que é uma... Mais ou É menos. o problema do escrito, sabes? Não percebem que o Pedro está a gozar, pensam que ele está a falar a sério, porque o Pedro diz: pois, o horror de algumas obras de BD realmente são um horror de más. E não se percebe que é uma piada, eu rimo um bocado com aquilo. Mas pronto. Mas o Pedro tem aquele humor britânico, não é? Tem muito, sim. Ainda mais conhecendo aquilo, ainda tem mais graça, mas pronto. O humor britânico significa o quê? Bolachas de manteiga no Dark canto da humor, boca? dark humor. Sim. Chá preto e bolacha de manteiga, sim. Fish and chips. Mas pronto, a primeira história, não é? Que eu, pronto, ia conversar com essa pessoa do terror, exatamente, era aí que eu ia. E a resposta para mim é sim, eu acho que sim. A questão é que, como já falámos, que cada arte tem as suas ferramentas e as suas formas de se expressar, o terror na banda desenhada tem que ser efetivamente diferente do terror no cinema e noutras expressões. Porque além de, e não me quero repetir, vocês já disseram tudo das diferenças, vou só dizer que na banda desenhada até temos maior controle, não é? Mas isso também na literatura, nós podemos parar de ler a qualquer momento. Eu sei que num filme podemos carregar no pausa, mas vamos imaginar que estamos numa sala de cinema. Aqui o virar da página, ou espreitar para o canto da página, por isso é que há toda aquela ideia de faz sentido, não é? Se queremos uma surpresa, tem que ser no virar da página. Eu também experimentei isso quando fiz A Noite do Diabo para a Ozona, uma participação de malta de fanzines de Portugal com a Alemanha, em que escolhemos o tema do Carnaval. Eu estive envolvido, foi giro, estive envolvido no processo de escolha do tema, e eu achei que era muito interessante, e também fiz os caretos, acho que já falei aqui, e também aquele momento sempre de repente viras a página e aparece um na janela, não é? Eu sei que que é difícil
providenciar um susto na banda desenhada, e isso talvez não funcione, efetivamente. Acho que pode ser interessante na mesma fazer estes jogos da splash page, mas efetivamente ninguém vai ficar assustado. Portanto, onde é que eu acho que a força da banda desenhada no horror é? Eu, quando penso em horror, vem-me logo à cabeça ao Junji Ito. Porquê? Porque o Uzumaki foi o primeiro livro que realmente me deixou muito desconfortável. E eu acho que vocês já leram, e também já falámos aqui da história de Enigma a Vamigara Fault, aquele das marcas de corpos na montanha, do Junji Ito, uma curta. Epá, essa curta é fantástica também. É a minha favorita, precisamente por ser a mais Sim. incómoda. Sim, exatamente. E não é das mais abjetas, lá está. Em comparação. A minha não é que eu seja propriamente claustrofóbico, mas só a ideia... Está bem, mas isso para mim não é abjeto. Isso é mesmo jogar com medo. É mais, diria, terror psicológico. Mas pronto, lembro-me de ter lido o Uzumaki e esse desconforto, aquilo é Mas o objeto tem a ver com o corpo, ok? Sim. Portanto... Sim, mas estava a pensar mais no nojo, talvez. Mas pronto. Não me lembrava do Shintaro Kako, por acaso, mas também é um autor que eu conheço há pouco tempo. De qualquer das formas, era isso que eu ia dizer. Eu acho que o que a BD pode fazer é criar um ambiente, e nesse ambiente não tem que ser necessariamente sempre pelo objeto ou pela sensação do limite de tentar provocar. Acho que também se pode criar... Eu tentei isso na minha primeira história, ir mais por um terror puramente psicológico, que te deixe incomodado. Desculpem lá. Não faz mal. Pronto, não tenho, lá está. Não. Em relação ao desconhecido, concordo. Quando vocês estavam a falar disso, lembrei-me, não de banda desenhada, mas lembrei-me na literatura, por exemplo, do Drácula, ou a personagem do Drácula. O Drácula, como vocês sabem, é um conjunto de excertos de diários, notícias, etc. E então temos o ponto de vista de diferentes personagens, principalmente da Mina Harker, mas também do Jonathan, do Senhor do Asilo, nunca do Drácula. E eu não me lembro se li, mas tenho ideia que deve ter lido alguns. Uma das razões que o Bram Stoker justificou, acho eu, espero não estar a dizer nenhum erro, é precisamente porque tiraria força à personagem, tu estás dentro da personagem ao longo do livro. Lembram-me também o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nós nunca estamos na perspectiva ou do Jekyll ou do Hyde. E eu acho que é precisamente por isso, pela questão de jogar com esse terror. De resto, eu não tenho assim grandes conhecimentos, acho eu, de terror na banda desenhada, apenas mais de situações de terror como as que tu descreveste, Pedro, dos Invisibles. Isso lembro-me, o Hellblazer tem histórias que incomodam. O Dylan Dog também tem um ambiente que às vezes evoca aqueles filmes de terror italiano. Portanto, um registro diferente do Hellblazer, mas que eu associo também ao horror. O próprio Sam... É curioso. Não é que eu tenha lido todo o Dylan Dog, nem também pouco. Também não. O Dylan Dog é precisamente uma série que eu nunca traria à baila para falar de horror. Houve um livro... Porque envolve... é o género. Sim. É o género, sem dúvida nenhuma. Mas não atinge aquilo que eu me estou a referir. Mas eu também podia dizer o mesmo, por exemplo, de todos os títulos, ou a esmagadora, porque obviamente haverá sempre exceções e histórias absolutamente bem feitas. Todo o manancial das histórias que saiu na EC, estão a ver aquela Vault of Horror, essas histórias todas. O que saía cá na revista Terror nos anos 70, que era retirado um bocadinho de histórias de autores espanhóis, ingleses, etc. Mas eu não estou a falar dessas histórias, porque tudo aquilo que envolve, oh meu Deus, é um vampiro, ou é uma pessoa, vem um vivo morto que saiu da campa e vem atacar-me, que aquilo é um lobisomem. Isso tudo cai para mim dentro de um campo que tem a ver com fantasia, que é negra, que obviamente tem essas questões sobrenaturais, mas não tem a ver com este horror a que me estou a referir. Por exemplo, nós quando estávamos a falar do cinema, lá está, eu falei-vos que um dos meus filmes favoritos é o Hellraiser, não é? Mas o Hellraiser, como disse também, há uma camada ligeiramente pateta, não é? Quer dizer, porque aquilo não deixam de ser gajos muito cool, quer dizer, não sei se ter pregos na cabeça e não ter lábios e não sei o quê, mas com aquelas frases todas, não é? De
não gastes as lágrimas porque estás a perder o sabor do sofrimento. É uma coisa um bocado performática de uma maneira um bocadinho ligeira. Enquanto que, lá está, o Midsommar, de uma maneira muito especial, é uma coisa que nós podemos dizer, estou aqui com pessoas e há um ritual horrível de acontecer. Por exemplo, o livro que eu estava a tentar lembrar-me há bocadinho é o House, do Josh Simmons. É um livro que saiu na Fantagraphics há muito tempo. E é um livro muito simples, não tem texto, e é um livro que envolve 3 personagens a entrar numa casa velha. E quando eles entram na casa e vão fazendo macacadas, são adolescentes, fumam um charro e dormem, já não me lembro bem, mas depois, à medida, vão descobrindo mais um corredor, e aos poucos vão-se perdendo na casa e perdem-se um ao outro. E nós percebemos que acontece algo na casa mal. Eu não vou entrar em muitos pormenores, não só para dar spoilers, como há coisas que não me recordo, mas não há monstro nenhum. Nós não vemos nada no fim de estava ali uma pessoa a matar. Em alguns aspectos até lembro o primeiro Blair Witch, não sei se vocês viram esse filme, em que vão acontecendo coisas e a última cena é dentro de um quarto, ou seja, é um beco sem saída, o último quarto, e não se percebe bem o que acontece. Mas não há monstro nenhum que eu saiba. A última pessoa parece que diz, o que é aquilo? E cai a câmara e vê-se uma sombra, mas não é um monstro a aparecer, não é? Diferente, por exemplo, do filme espanhol, que segue a mesma linha, o REC, não é? Que tem um monstro, apesar de tudo. Eu não tenho nada contra monstros. Sim, mas esse como tem zombies logo no início, é do género Dead Ship SL, não é? Isto é monstros. Portanto. O REC são zombies dentro de um prédio. Ok. Não, isso é tipo se fosse um jogo, esse é o boss final. Pronto. Ou seja, eu se calhar eu não estou a ser muito sofisticado, porque obviamente que esses filmes com sangue e monstros e não sei o quê também me incomodam. Mas digamos, é um incómodo que no momento em que desliga, que fecha o livro, ufa, que monstro assustador. Enquanto que há outras coisas, olha, deixa-me dizer uma coisa limite. Há uma história que eu gostava de escrever e que foi uma história que eu tentei escrever para qual seria a coisa mais horrível que me poderia acontecer. E é óbvio que envolvia crianças. O que é curioso é que eu depois descobri que estava a roubar a história. Estava a roubar mesmo, tipo, mãos ao ar. Estou-te a roubar a história. Porque era um episódio de uma série de televisão que eu não me lembro qual é. Mas estão a ver, havia o Twilight Zone e havia histórias... como é que se chamava? Histórias... eram coisas de ficção científica, terror ou algo assim, histórias de impressionar. Havia uma série qualquer, era a cores, anos 70, e há uma história que é o planeta vai ser destruído por um meteoro ou algo assim. Eu vi isto em miúdo, não me lembro e não consigo descobrir o meteoro. E há um pai que está preocupado e não quer que os filhos sofram. E então ele resolve envenenar as crianças para que elas tenham uma morte mais tranquila. E elas morrem. Mas no dia seguinte, eu acho que há uma noite que estão à espera que aquilo aconteça, o meteoro não bate e passa ao largo do planeta. Bom, eu imagino que hoje em dia, e mesmo para qualquer pessoa com formação científica, diz, como é que se enganaram com a trajetória de uma coisa dessas? Mas, whatever. Mas isso, por exemplo, é uma coisa que ficou na cabeça e pelos vistos influenciou, porque precisamente a história que eu tinha envolvia crianças, envolvia um pai que toma uma decisão e depois percebe-se que a decisão foi cedo demais, digamos assim. E, por exemplo, existe aquela série, acho que é do Garth Ennis, que é o Crossed, sabem? Em que há uma espécie de vírus em que as pessoas parecem uma cicatriz e transformam-se em pessoas matam da maneira mais horrível que vocês podem imaginar qualquer pessoa e é mesmo uma violência horrível, etc. Só que enquanto eu posso ver essa história e perceber, isto é mesmo violento, isto é horrível e não sei o quê, e continuar a ver, porque obviamente estou a ter prazer em ver essas coisas, mas não é esse o terror. Por exemplo, o livro de Josh Simmons incomoda-me mais, porque é mesmo, não entres nessa casa, não sabes se vais sair outra vez. Na questão dos filhos, lembraste-me
já não sei de onde é que vem esta ideia, mas também eu diria que é um daqueles pontos de terror limite, que é a questão tens 2 filhos ou 3 filhos, e tens que escolher um A ou escolha 2. de Sofia. Exatamente. É a escolha de Sofia, não A é? escolha. Sim, exato, sim. Epá, isso Sofia. é... Sim, Meryl Streep, homem, já te ouvi. Estava Também aqui. não sei isso. Não, mas pronto, isso não, apesar de ser uma coisa horrível, não está no universo de horror, não é? É mais Exato. Não, mas é quando o Pedro falou naquilo que assusta mais, realmente, né? E a ideia do meteoro também não tem que ser necessariamente uma história de terror, mas é isso, né? Isso é. Pronto. Sim, eu ainda estava na banda desenhada. Estava a pensar por exemplo, o Monsters que nós lemos agora há umas semanas, do Barry Windsor. Agora pensei que estavas a falar do Não Naoki sei se é bem, mas tem alguns códigos do horror em algumas situações, talvez. Não sei se seria uma história de terror não acho adaptada particularmente. Mas pronto, independentemente disso, tem alguns elementos que poderão ser desse universo. Há um ambiente, não é? Porque ele tem aquela arte e ele cria ali um ambiente, que é aquilo que nós também identificamos como algo importante. Só que, mais uma vez, já não querendo repetir aquilo que dissemos na altura, todo aquele texto, toda aquela conversa que eu compreendo que exista, mas no meu entender era um pouco supérflua, desnecessária, faz com que esse ambiente não passe completamente. Nós ali, principalmente no último terço do livro, temos aquela situação do mal que toda a gente morre, etc. E depois ainda viola e depois faz 30 por uma linha. Tudo isso é um universo de um certo género de terror. Mas nem isso é eficaz em termos de ambiente, porque, no meu entender, por causa daquela escrita toda. Mas depois estive a pensar noutro livro que também é uma referência, que é o From Hell, do Alan Moore. Toda a gente fala muito do Liga de Cavalheiros Extraordinários como uma péssima adaptação ao cinema das obras de Alan Moore, e bem, no entanto, acaba por ser também divertido, em algumas opções. Sim. É tão mau que é divertido, quando nós pensamos que foi o último filme do Sean Connery, também tem a sua piada, mas a adaptação ao cinema do From Hell é um atentado. Tipo, eu quando vi aquilo, pá, por amor de Deus, é tipo... Eu diria que em termos cinematográficos o From Hell é um pior filme do que o League of... Porque o League of... Ou que seja, Sim. é uma má adaptação, mas é um regabof de ação, one-liners fleirada, não é? Sim, o V for Vendetta também é uma má adaptação. Sim. Na minha ótica, é uma péssima adaptação. O Alan Moore não teve, vamos ser sinceros, o Alan Moore, tenha razão ou não teve sorte nas adaptações. Está bem, mas pronto. Mas, pá, lá voltamos à questão das adaptações. É o problema de querer... Não é importante, acho que não é relevante. Era só a minha forma de dizer, eu não acho que nenhuma adaptação de um livro do Alan Moore tenha sido muito bem conseguida, não sou fã de nenhuma em particular. Acho que o V for Vendetta vê-se bem, o Liga de Cavalheiros, pelo que vocês disseram, entretém, diverte. O From Hell, pá, quanto mais se gosta do livro, menos se gosta da adaptação. Não é um bom filme e eu não sou fã do Watchmen. Portanto, mas não vamos continuar a falar de adaptações ao cinema porque sabemos bem onde é que o Gabriel quer chegar. Vamos falar, é hoje que vamos finalmente falar do suicídio. O que eu queria dizer é que nem sequer há um mínimo esforço de tentar estar sequer próximo da essência do livro, pronto, não interessa. Nada, mas é que eu acho que o From Hell também isso é intencional. O que quiseram foi fazer o típico policial, twist, mistério, blá blá blá, quem é o Jack Stripador. Só que nem dentro desse género se destaca, porque podia ser um bom filme e ser uma má adaptação. E eu não tenho problema com isso. Ofende-me, como grande fã do livro, ofende-me que chamem From Hell ao filme e que digam baseado numa obra de Alan Moore. Acho que é tipo uma desonestidade incrível. Olha, agora, esse livro... Deixa-me só dizer um parênteses, desculpa. Falei do Hellraiser. O Hellraiser é baseado num livro do Clive Barker e foi o próprio Clive Barker que... Hellraiser ou Hellraiser? Hã? Hellraiser ou Hellraiser? Estou aqui a pensar como é que o Ozzy Osbourne canta a música, eu acho que é Hellraiser. Mas pronto. Obrigado, Gabriel. Se eu te conseguir corrigir, se eu te conseguir corrigir uma vez que seja, é um win para mim, uma vitória.
Hellraiser, acho que é o nome daquela personagem do Guardiões da Galáxia, não é de Hellraiser, não é? Sou a lâmina do inferno. Calhar tens razão, porra. Vou ter que ver. Mas ele fez. E depois, mais tarde, houve um filme qualquer, eu não me lembro qual foi, que adaptaram. Adaptaram, não. O filme apareceu, eu já não me lembro se é um dos filmes dessa série, se é o Candyman, mas é um filme qualquer, associado ao universo dele. E dizem. From the Mind of Clive Barker. Essa era a publicidade. Mas o Clive Barker não teve nada a ver com o filme, ou seja, ele não tinha escrito o guião, não tinha escrito sequer o filme, ou seja, aquilo era um aproveitamento terciário das personagens. E o gajo diz assim, From the Mind, ele diz, isto nem baseado no furúnculo do rabo é. Ou seja, realmente, essas são aquelas frases típicas que se põem nos cartazes. Como, por exemplo, havia um filme qualquer que era dos produtores de Harry Potter. Meu, o que é que isso interessa, meu? Do mesmo designer de figurinos, de não sei do quê. Pá, esquece. Não, isso não significa nada. Mas vale tudo, às vezes parece que vale tudo. Mas às vezes, se calhar, funciona. Deve haver estudos de marketing sobre isso. Hein? Com certeza que funciona. Com certeza E que às funciona. vezes engano. Eu agora não tenho um exemplo concreto, mas eu lembro-me de algo assim que é de género, é daquele indivíduo. E é de género, não. É tipo o que vocês disseram. Esse indivíduo produziu ou fez outra coisa. É uma jogada desonesta. Sim. Mas pronto, só para concluir, lembrei-me que o From Hell também tem partes muito verbosas, com muito texto. A diferença é que não é uma constante. É que o Alan Moore, pronto, sabe muito bem o que faz. Não só sabe escrever, ele domina muito bem o ritmo da banda desenhada. Não é que o Barry Windsor Smith agora também não parece-me que não, mais competente. Mas estás a ver, por exemplo, o From Hell não é um título de terror, nem é um whodunit, que é o que o problema do filme se tornou, que é quem foi. O objetivo, como ele próprio diz, é uma autópsia, em que ele se baseia. Bom, ele parte do pressuposto histórico, toma a decisão de dizer, ok, o assassino é esta pessoa, pouco importa. Sim. Ele Das próprio mais variadas teorias. Ele próprio brinca com a ideia de outras teorias e de quem acha que aquilo é verdade, etc. O que ele está a fazer é uma análise de, se fosse esta pessoa, o que é que leva nos píncaros do momento da racionalidade, leva uma pessoa a escorregar precisamente para o mais abjeto das ações. Mas tem momentos em que faz... há episódios assustadores, nomeadamente mesmo os ataques. E isto agora até me lembra outra coisa, desculpem, que é de uma série que eu presumo que muitos dos nossos espectadores conheçam, vocês conhecem bem, o Sandman, e dentro do Sandman, um episódio, o 24 Hours, vocês eu ia falar do Sandman quando me cortaste. Esse episódio do Sandman é ótimo. Adorado por muitos como uma ótima obra de terror. E estou muito curioso para ver como é que é a adaptação no audiobook. Houve pessoas, eu não sou muito de ouvir audiobooks, mas nunca ouvi. Pronto, mas duas pessoas disseram que não se conhecem, disseram, tens que ouvir, é uma grande produção. Comecei a ouvir, é muito interessante. Eu não tenho o hábito de ouvir audiobooks, é muito interessante. Portanto, estou desejoso de ver como é que fazem essa adaptação no audiobook e na série de televisão. A adaptação da Netflix. Não é? Sim, o Sandman cai num daqueles exemplos, só para dizer que são livros que tu não dizes que são livros de terror, mas têm momentos de terror. Eu não sei se eu posso dizer o mesmo do Twin Peaks, estou a aproveitar só para falar mais um bocadinho do Twin Peaks, que é a terceira temporada, tem momentos de terror. Eu lembro-me particularmente isto, porque ao mesmo tempo estava a ver alguns filmes de terror, porque estava a ter os 3 meses de trial da HBO, e vi, por exemplo, o It 2, porque já tinha visto um, do remake, e aquilo é um péssimo filme de terror. É género, vamos pôr monstros, aquilo, zero impacto. O Twin Peaks é maravilhoso, aquilo tem momentos que mexem, tu sentes mesmo medo. Adorei. Mas pronto, desculpa, estavas a dizer. Hello! Sim. Não, o episódio
o episódio sem querer estragar, mas já passou algum tempo, mas o episódio da explosão nuclear, não é? Dos gajos, Sim. etc. A prequela, não é a prequela, desculpa, mas o episódio de origem, para mim. Não, e sobretudo, mas lá está. Tem piada a falar de David Lynch, mas volta àquela coisa que eu disse, que é aquilo que mete mais. Aquilo que nós não percebemos. Ou seja, aquela criatura, por exemplo, que aparece naquela câmara. Na câmara, exatamente, sim. Quando eles estão. Um dói aos jovens, não é? A questão é que nós não temos resposta. É porque se ele aparecesse assim, olha, esta é uma bruxa e a bruxa fez isto porque não gosta. Mas não há nada, não há. Toma, aguenta. Eu acho que ele sabe isso muito bem, realmente, e ele joga muito com esse desconhecido. Olha, só para fechar a minha intervenção de hoje, deixo-vos uma recomendação de filme que eu visionei recentemente na companhia dos meus amigos Pedro Carvalho e Carla Rodrigues, que é um filme de 1972 chamado Frogs. É um filme de terror em que, lá está, é um filme com o jovem Sam Elliott, que é o tipo do bigode, não é? Mas jovem, ainda não tinha o bigode, e que é muito engraçado porque há toda uma família que é assassinada, não por sapos, curiosamente, os sapos andam lá, mas devem ser tipo os masterminds da pandilha, cobras, osgas, esses bicharada toda mata as pessoas todas, e os sapos andam sempre lá no meio, mas nunca se vê um sapo a matar ninguém. É muito bom. Lá está. Isto é terror de qualidade, que vocês não veem. Eu falo deste tipo de coisas. Eu confesso que há todo um subgénero do terror de qualidade, que eu sei que a Carla e o Pedro são grandes fãs, que eu não vejo muito, não, ou raramente, sim. Mas sei que há todo um mundo por descobrir aí. Vejam, Frogs, vejam, é espetacular. O cartaz do filme é um sapo com uma mão a sair da boca, uma mão de uma pessoa. Uma mão humana. Okay. Claro, evidente. Muito bom, muito bom. Recomendo. Então vamos ao nosso momento de Marcelo Rebelo de Sousa, antes de ser Presidente da República. Vamos. Começa tu. Não, que eu tenho que ir buscar uma coisa. Começam de vocês. Então, André, à vontade. Desculpem, estava-me a suar. Estou um bocadinho doente. Muito rapidamente, é muito curto. É um livro do Adrien Tominé chamado Summer Blonde. É um livro muito antigo, foi o Mário Freitas que me recomendou. É de 2003. Eu nunca li nada dele e, portanto, vou começar por aqui. Já sei que meus amigos são apreciadores. Bem-vindo. Dá cá um abraço. E então vou começar a ler em breve. É só isso. Nada até que enfim. Ora bem, eu vou mesmo fazer a Marcelo Rebelo de Sousa porque tenho uma pilha gigantesca, mas vou ser relativamente rápido. Há livros que eu li e há livros que ainda não li, mas digamos é uma caça relativamente recente. Algumas destas coisas não são propriamente banda desenhada, mas digamos que roça o nosso território de livros com ilustração, narrativas, etc. Em primeiro lugar, falo de duas novas publicações do José Feitor, que é o Fosso número 1, porque eu presumo que ele vai continuar com isto, e o 3 contributos para a compreensão do tumulto. Eu não sei se vocês conhecem as outras obras do Feitor. Isto é da empresa Canalha, que é um veterano dos fanzines. Ele agora já não faz fanzines de uma forma clássica, mas sim livros serigrafados, com outro tipo de abordagem, digital, etc., mas muito cuidados. Mas o Feitor é um excelente escritor e munido de uma ironia e de um sarcasmo e uma inteligência social muito grande. E estes livros não são fáceis, mas aconselho vivamente a descobri-los. Um outro livro que também não é banda desenhada é o novo volume da Maria João Verme, Tu És os Meus Olhos. Na verdade, ela não coloca o nome na capa, portanto, eu não tenho a certeza se ela não quererá assumir... ou seja, o livro é da Maria João Verme, mas no quarto já a colaboração com o Dinis Confrei muitas vezes é muito forte. Portanto, eu não tenho a certeza até que ponto é que serão os dois a trabalhar o livro. As imagens são da Maria João Verme. É uma lenda inuit,
para explicar de uma forma simples, e tem desenhos maravilhosos, e lá está, é mais um destes álbuns poéticos que a Quarto Jato publica. Aliás, a Quarto Jato vai ter uma exposição daqui a 2 semanas a abrir no Museu Bordal Pinheiro, aqui no Campo Grande, em Lisboa, e está na continuidade de um projeto que foi feito em colaboração com a Tinta nos Negros. Portanto, faço essa publicidade. Ainda não diretamente sobre banda desenhada, o grande historiador de banda desenhada mundial, o David Kunzel, publicou mais um livro dedicado à banda desenhada do século XIX inglês, portanto tem Rebirth of the English Comic Strip, e é um daqueles livros, pronto, é mesmo um historiador, e ele já tinha feito os volumes nos anos 70, mas isto é um novo estudo e um bocadinho mais focado. Já sobre o mesmo BD, 3 coisas um pouco alternativas. A terceira parte e quarta parte do Sunday, do Oliver Schraven. Isto é uma nova série que ele está a fazer em risografia, em que tenta representar todos os minutos que acontecem num domingo. Tudo o que acontece. Portanto, acompanhamos, se a pessoa está a encher um copo de água, vemos tudo à volta desse. Quem publica isso? Desculpa. Colorama, da Alemanha. Sim. Está esgotado, já esgotou. Este é daquelas coisas. Obrigado. Há de sair, presumo eu, num volume todo, junto, Fantagraphics, ou uma coisa desse tipo, quase certeza absoluta. Call me. Pronto, exato. Outro livro, este não li ainda, é o De Vivant, é um livro da 2024, que é uma excelente editora que faz, os livros são materialmente muito bem feitos, e é um romance bem grande, não li, não sei do que é que se trata, sequer. E o novo livro da Anna Eifisch, que é uma autora que eu acho muita piada em termos visuais. Ela tem outros livros que já tinha lido anteriormente. E, mais uma vez, isto é uma coleção de pequenas vinhetas com pequenos textos e, basicamente, é humor em torno da prática dos artistas. Ou seja, mais uma vez, é uma brincadeira em volta de o que é que os artistas têm que fazer para provar que são artistas. Isto tem uma surpresa no fim, mas eu acho que estragaria. Não tem a ver com estragar a história, porque não há propriamente uma história, é uma coleção de acontecimentos. Mas, digamos, para quem conhece bem o mundo das artes, isto é um fartote a gozar com esse mundo das artes. Normalmente as pessoas gostam muito de gozar e criticar o mundo das artes sem conhecer nada de artes, nem conhecer o mundo das artes. Mas acreditem, quando se conhece, é muito mais divertido e muito mais inteligente. É tudo. Como é tudo? Epá, não devia ter deixado. Anda a ler Eternals e outras cenas de super-heróis. O costume, né? Às escondidas, pronto. Eu não devia ter deixado o Pedro para o fim. Diz. Antes de falares, desculpa, Gabriel, eu peço a Deus Nosso Senhor, porque nós não conseguimos controlar isto. Por favor, que eu não seja hoje o gajo grande do vídeo. Porque eu ando para aqui a suar desde o início do programa, com o som cortado. É por isso. Epá, isso seria vergonha, mas eu espero bem. É por isso que quando o Spotify for um sucesso. Pois, por favor, que não aconteça, pá. Vamos ver. Mas certeza que vou ser eu, pá. Certeza absoluta. Vou começar por super-heróis, franco-belga, estou a brincar, a falar a sério. O novo do Black Sad, não é? Já tenho aqui, já li. Mas acho que ainda não falei. Um dia destes devemos de falar sobre o Black Sad. Sabes que eu dou muitas aulas e falo do Black Sad, e há muitas não pessoas que adoram o Black ideia. Sad. E sabes o que é que eu digo do Black Sad? É a melhor ou a mais competente série de banda desenhada mais seca que eu conheço. Ok, é justo. Não tenho problemas nenhum com isso. Sim. Porque a linguagem é ótima. Está lá tudo. É muito bem construído. Epá, é uma seca. Pronto. Não vou estar aqui a defender. Ainda quando comprei estava a conversar sobre isso. Bem, não interessa. Mas podemos falar. Não é... dedicarmos ao Black Sad. Sim, eu simpatizo com o Black Sad. Conheci há muitos anos e não vou falhar a coleção agora. Mas compreendo o que dizes, quer dizer, não acho que seja acabar uma coleção. Até parece que o Black Sad é o One Piece, pelo amor de Deus. Não, eu não acho. Bom, bem, fica para outra altura.
Só não quero aqui... Bem, Diários de Corona 2, do Bruno Borges. Eu quero isso. Pronto. Exato. E falaste também da sendo a editora, André, por causa do primeiro livro ser de terror. Também já tenho aqui a jornada de capa, ainda não li. Estou curioso, estou muito curioso com as escolhas desta editora, mas no bom sentido, gabos. E por fim, também como o Pedro, não é banda desenhada, mas é uma das últimas publicações da Barco Bêbado, um livro de poemas do Paul Eluard, e queria falar porque tem ilustrações da Inês Viegas Oliveira, que eu conheci num clube de leitura. Eu lembro-me quando ela trouxe o primeiro livro que fez, foi na altura. Ilustração. E acho que rapidamente o nome dela tem estado aí. Também foi selecionada em Bolonha para ter uma exposição. Acho que tem um trabalho interessante e achei interessante neste livro, porque este livro chegou a mim não porque eu procurei coisas dela, porque a conheço, não, já chegou a mim de outra forma. De repente tenho aqui o livro e olha, a Inês, e achei isso muito interessante e o livro vale a pena. Pronto, é isso. O Paulo Eluard é um gajo porreiro, não é? Muito bem. É um jovem promissor. Sim, pronto. Lá vem este com essa cena do... Bom. Onde é que ouvimos o Paulo Eluard há pouco tempo? Nós ouvimos o Paulo Eluard. Sim, aquele poema Liberdade apareceu há pouco tempo numa porcaria qualquer, num filme qualquer em que há uma pessoa que está sempre a dizer esse poema. Eu acho que há uma canção, mas não estou a ver o filme. Não, eu vi um filme há pouco tempo e há uma pessoa que está sistematicamente a... Espera lá, o que é que eu vi há pouco tempo? Devíamos desligar se tu estás a... Eu acho que isto já está no fundo do programa. Exato. É um filme pornográfico e não me quero lembrar para não passar vergonha. Olha, até para a semana, não é? Obrigado por terem estado connosco. Para a semana, o que é que será? Vamos já falar disso? Não vale a pena. Acho que já temos tema, não é? Já temos tema, mas querem, não sei, faz sentido. Já sei que tema é que é. Já sei que tema é que é. Era o tal de pandemia, não? Sim, exatamente. BD, Então pronto, já disseste. na pandemia. Sim. BD na pandemia. Olha, é isso, pode ser. É exatamente isso. BD na pandemia ou pandemia na BD? Acho que dá para os dois lados. Bem, não percam. Até para a semana. Obrigado. Acabamos 5, o André tem que ir tomar um Benuron. Ou algo assim. E falecer, talvez. Olha que só, tem cuidado, 8 em 8 horas. Já.